Essa jornalista feminista se disfarçou de homem para provar que eles eram privilegiados. E o que ela descobriu vivendo como homem a surpreendeu e fez mudar a sua visão do feminismo. E não só isso, ela teve problemas psicológicos para a vida toda por causa dessa experiência. Então vamos descobrir o resultado desse experimento e o que ela disse no final sobre como é viver como um homem. Em 2003, Nora Vincent, uma jornalista feminista de 35 anos, fez um experimento social para saber como é ser um homem. Durante 18 meses, ela se disfarçou de homem, achando que era só ser um homem que os privilégios viriam. Porém, ela se surpreendeu e contou toda a sua experiência como é ser um homem em um livro lançado em 2006, que se tornou um best-seller, Self-Made Man, traduzido em português, Feito Homem. Com a ajuda de uma maquiadora, ela aprendeu a simular a barba cortando pedaços de lã e pintando-os no queixo. Ela já usava o cabelo curto e comprou óculos retangulares para acentuar os ângulos do seu rosto. Ela fez musculação para aumentar os músculos do peito e das costas. Apertou os seios com um sutiã esportivo muito pequeno. Ela treinou por meses com um treinador vocal, que a ensinou a aprofundar a sua voz e a desacelerá-la, para assim parecer com a voz de um homem hétero. Nora era lésbica, mas não transgênero. Então sair com outras mulheres não foi um sacrifício para ela, pois ela tinha que viver toda a experiência como homem. Mas mesmo assim ela passou por vários problemas, sendo um homem chamado Ned. Primeiro ela se juntou a uma liga de boliche, embora fosse um péssimo jogador de boliche, pois Nora, ou melhor Ned, era o pior da equipe. Mas mesmo assim, seus companheiros de equipe foram gentis e a aplaudiram. Ela descobriu que os homens são bastante competitivos, mas também são bastante unidos. Eles sempre se ajudam. No início eles pensaram que Ned era gay. Nora descobriu mais tarde que eles achavam que Ned jogava boliche como uma garota, e de fato jogava. Outra coisa que Nora, como Ned, foi descobrir é que os homens, como as feministas taxam, são machistas e preconceituosos, pois sempre corrigem as mulheres, mas na verdade, segundo Nora, os homens corrigem todos, e sempre querem ensinar a todos, sendo homem ou mulher. Os homens fazem piadas preconceituosas, mas Nora relatou que ela não via maldade nessas piadas, pois nessas piadas os homens faziam com a intenção de tirar sarro, zoar um ou outro. Os homens fazem piadas com todos, mas ainda mais entre os amigos. Depois disso, Nora foi conquistar mulheres, foi em bares e boates, e como Ned descobriu que os homens levam muito fora, o que fez ela ficar com a sua autoestima baixa. Então ela foi tentar pedir ajuda a um amigo, que ela fez como Ned. Ele disse que é assim, 90% das vezes os homens vão ouvir ou não. O outro passo era arrumar um emprego, e foi aí que ela, como Ned, se sentiu privilegiada, mas não trabalhando, mas sim quando vestiu um terno nas entrevistas de emprego. Assim como uma mulher quando coloca uma maquiagem e seus acessórios, se sente muito confiante. Quando o homem coloca um terno, é assim, se sente poderosos. Mas não é só vestir o terno, é ser um homem de negócios. Porém, isso é só para uma pequena parcela dos homens. Nora fez diversas entrevistas de empregos e usou as suas técnicas de atuação e conseguiu ser contratada por todos. Mas ela escolheu a opção de vendas, sem salário, só comissão. Como Ned, ela saía em grupo para vender livros de porta em porta e descobriu uma grande dificuldade, pois ela não conseguia vender nada. O grupo sempre ajudava ela, ou melhor, o Ned, mas ele não conseguia vender nada. Até que chegaram e falaram para o Ned: "Você é um homem, então se porte como um homem", pois existe diferença entre a abordagem de um homem para uma mulher. A mulher fala macio em um tom mais baixo e às vezes usa até seu charme. Já o homem tem que ser firme, ter postura e autoridade e não aparentar ser fraco. Mas finalmente ela conseguiu fazer a sua primeira venda e foi para um homem, que segundo Nora, ele comprou mais por pena, querendo ajudar o Ned. Nora descobriu que existe diferença entre uma mulher ser chamada a atenção pelo chefe e o homem ser chamado a atenção. Com as mulheres, o chefe fala calmamente e até ajuda falando palavras de apoio para ela melhorar. Já o homem já chega reclamando e falando alto, tratando como inútil.
Mesmo se o homem fazer um bom trabalho, é encarado como se tivesse feito a sua obrigação. E os próprios homens se cobram também. Se não fizer um bom trabalho, eles se sentem inúteis. A pressão era grande, pois tinha que ser o melhor, e por isso Nora desistiu do trabalho. E ficou sabendo depois que seus chefes nem deram falta. Para encerrar sua aventura como homem, Nora decidiu participar de um grupo de apoio para homens. Era um grupo para despertar a masculinidade dos homens. Muitos deles tinham sofrido nas mãos de mães e esposas. Ela começou a ouvir relatos pesados desses homens e começou a se sentir culpada, pois ela era uma mulher disfarçada de homem. A sua consciência pesou e sua autoestima estava cada vez mais baixa. No começo, ela via aqueles homens como verdadeiros inimigos, pois são só homens em um grupo com desculpas para atacar as mulheres. Mas depois de ouvir os relatos deles, ela percebeu que o ódio deles era por mulheres específicas, da vida de cada um. Nesse grupo, ela descobriu mais um privilégio das mulheres. As mulheres podem demonstrar os seus sentimentos, já os homens não podem, e eles também não conseguem, pois o homem tem que ser forte e sempre manter a postura. E por fim, ela decidiu fazer um retiro com esse grupo, onde eles se isolavam para ajudar um ao outro, para assim treinar sua masculinidade. Porém, ela já estava exausta e quase surtando, que mal participou do retiro, e logo que o retiro acabou, ela desistiu do disfarce e se internou em uma clínica psiquiátrica, pois Nora estava com uma depressão profunda. Nora havia se tornado o que os especialistas chamavam de passivamente suicida. Ela escreveu que estava sofrendo pela mesma razão que muitos homens que conheceu estavam sofrendo: a pressão de fazer o seu papel na sociedade, ser um homem. E o resultado dessa experiência de Nora como Ned foi essa. Não havia previsto isso quando comecei a ser Ned. Pensei que sendo um homem eu conseguiria fazer todas as coisas que não conseguia fazer como mulher, coisas que sempre invejei nos meninos quando era criança. As aparentes liberdades de não ter medo do mundo, andar ruidosamente e parar com as pernas abertas. Mas quando tive na verdade que ser Ned, raras as vezes me senti totalmente livre, longe de me sentir solta, me senti oprimida. Ela relatou como se surpreendeu com as suas descobertas, principalmente porque não correspondiam com o que ela esperava encontrar. Nora tinha a ideia unânime entre as feministas que bastava ser homem para ser privilegiado. Mas o que ela encontrou foi dificuldades, a obrigação de ser sempre o melhor e uma competição sem trégua. Desde então, ela entende completamente as vantagens de ser mulher e as desvantagens de ser homem, e afirmou: "Gosto muito de ser mulher, agora mais do que nunca, porque acho que é um privilégio." Além disso, Nora também afirmou que ganhou mais compreensão e empatia pelos homens em suas condições, dizendo que os homens passam por dificuldades, eles têm problemas diferentes das mulheres, mas isso não significa que é melhor ou mais fácil. Eles precisam de nossa simpatia, amor e apoio, especialmente entre eles mesmos. Precisam estar unidos. E assim, Nora deixou de ser completamente uma feminista radical. Anos mais tarde, ela se disfarçou de novo, mas agora de um paciente com problemas mentais, e lançou um livro em 2008. Conta a experiência de Nora como um paciente internado em 3 instituições diferentes para tratamento de problemas mentais. Nesse livro, Nora relata sua batalha de uma década contra uma grave depressão resistente ao tratamento, indicando que seu cérebro nunca mais foi o mesmo. Esse estresse emocional de manter uma identidade falsa durante a produção de Self-Made Man, quando ela se disfarçou de homem, e isso lhe causou um colapso depressivo. Nora Vincent morreu por suicídio assistido em uma clínica na Suíça, em 6 de julho de 2022, aos 53 anos. E com esse relato de Nora, eu cheguei à conclusão que mulher e homem têm privilégios e problemas diferentes um do outro. Mas para você, principalmente mulher que assistiu esse vídeo, concorda ou discorda com a Nora? Ficaram surpresos com o que ela descobriu? Ou já esperavam tudo isso? Ou nem concordam mesmo? Deixa sua opinião e resposta nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa o seu like também. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal.
Valeu, turma, e até a próxima!